Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 12 de julho de 2026, 15º domingo do tempo comum. Irmãos e irmãs, bendito seja Deus que nos reúne em torno de si, de sua palavra e de sua presença viva em seu Filho Jesus, morto e ressuscitado. Vivenciando estes domingos do tempo comum, mergulhamos no mistério pascal daquele que semeia sementes do reino no coração do mundo por meio de seu amor vivido e doado. No recolhimento desta celebração comunitária, que é a missa que nós devemos participar a cada domingo, abramo-nos ao dom de Deus, à sua palavra e ao seu ministério. Ouçamos a proclamação do Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galiléia, e uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade, fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem um maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento, quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a semente está lançada e continua a ser lançada na terra, sempre esperando alcançar o terreno bom que produza muitos e bons frutos. É a dinâmica do reino. O homem do campo tem o dom de semear, pois com a semente lançada também a esperança. Quem iria semear se não tivesse a esperança de colher frutos bons? O olhar do semeador está na semente que é lançada, mas principalmente no futuro, onde poderá ver a recompensa de sua luta, seu cansaço e sua labuta. Essa esperança faz transbordar de fartura onde passa e faz brotar pastos no deserto. Salmo 64, 13. Somos igreja, sacramento do reino. Somos comunidade, por isso o Senhor nos solicita para que sejamos semeadores. O Evangelho é e será sempre uma proposta, e cada cristão deve propor a verdade sempre, mas é a pessoa que deve se decidir. Foi assim que Jesus agiu em tudo, sempre com respeito à pessoa, à sua escolha, porém sempre anunciava a sua verdade. Tenho de escolher livremente, aí a semente será boa, terra boa, muitos frutos. Sejamos bons agricultores do reino, a exemplo de João Batista, que cuidou do povo para ver a chegada do Senhor. Nós devemos semear a palavra de Deus com dedicação
e alegria. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus fala ao nosso mundo constantemente de diversas maneiras. Uns escutam, outros não. A uns é dado escutar e outros não querem ouvir. Quem recebe a graça de ouvir e praticar a palavra de Deus não se sinta privilegiado, e sim responsável pelos outros. Faça-se presente na beira do caminho, na terra pedregosa, no meio dos espinhos, para que ninguém se perca. Semear a semente em terra boa, cuidar de seu desenvolvimento e colher os frutos com cuidado, tudo isso supõe esforço, suor, sofrimento. O suor custa mais do que a lágrima. Lamentar-se é mais fácil do que enfrentar uma situação e assumir as consequências. A palavra paira no mundo sobre cada pessoa até ser ouvida e praticada. Vença as dificuldades do terreno até chegar à terra boa com bom fruto. Queridos irmãos e amadas irmãs, na primeira leitura deste domingo, do profeta Isaías, capítulo 55, de 10 a 11, Deus nos mostra a eficácia e a força de sua palavra. Assim como a chuva e a neve não retornam ao céu sem haver fecundado a terra, a palavra de Deus cumpre a sua missão, alcança aqueles que a recebem e realiza o que ele deseja, trazendo frutos de vida e de transformação. Essa leitura nos lembra que tudo que Deus envia é eficaz, tocando corações e promovendo a renovação do mundo. O Evangelho de Mateus, nele nós encontramos a parábola do semeador, que explica de forma simbólica como a palavra de Deus é acolhida pelos diferentes corações. O semeador representa Deus, a semente é a própria palavra, e os terrenos simbolizam a disposição de cada pessoa. Alguns a recebem e deixam que seja roubada, outros se mostram superficiais ou distraídos pelas preocupações e tentações, e apenas aqueles que a escutam, a compreendem e a deixam frutificar em sua vida se tornam terreno fértil. Jesus nos ensina que ouvir a palavra com atenção, acolhê-la com fé e perseverar na prática do bem é a chave para que ela produza frutos de vida, renovação e alegria, cumprindo plenamente o desígnio de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, ó Deus, que mostrais a luz da vossa verdade aos que erram para retomarem ao bom caminho. Dai aos que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo que é digno deste nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus os abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de em paz o Senhor vos acompanhe, graças a Deus. Um santo e abençoado domingo para todos. Desça como a chuva, a tua palavra, e se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Como a chuva, a tua palavra, e se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Amém.
cruz.